Boa noite. Renato Leão falando, canal Vasco 68, sempre pedindo a vocês para compartilharem, se inscreverem aqui na inscrita, acionar as notificações e curtirem, porque curtirem o YouTube indica. Gente, noite de segunda-feira, noite para a gente refletir um pouco sobre o time, né? Nós não estamos lá dentro, mas podemos dar as nossas opiniões, né? Terminou a rodada, a gente termina em 15º lugar, né? De novo, próximo do rebaixamento, mais próximo à turma de baixo do que de cima, uma coisa que já se tornou rotina nos últimos anos, né? E aí aparecem as especulações, a expectativa da reabertura da janela em julho, mas tem o tal da recuperação judicial que impediu que pagasse, sofresse transfer ban pela FIFA, num acionamento que o Newell's Boys fez, porque não pagou esforço. Aí eles tiram o Jair. Jair, para mim, sempre foi um ótimo jogador, já observava o Jair do Atlético Mineiro, mas aí, de repente, descobrem que o Jair é caro com 900 mil. Se a gente tem um zagueiro ganhando 910 mil, né? Que vive falhando, né? Nós não temos segurança na zaga. E aí, o Jair, num dia, o Ceará está querendo ele, no outro dia, é o Atlético Mineiro, e o cara está sem jogar. Impressionante, como se o nosso problema fosse o Jair. O Hugo Moura está de fora dos próximos 2 jogos, que ele foi suspenso, que ele foi expulso contra o Puerto Cabede. Amanhã o Vasco joga contra o Melgar às 19 horas de januário, com transmissão da Paramount. E do próximo jogo do Campeonato Brasileiro, que ele tomou o 3º cartão amarelo contra o Fluminense. Então, contra o Bragantino, sábado também, São Januário, ele não joga. E teremos o retorno do Felipe Coutinho. Eu mesmo que cheguei a criticar o Felipe Coutinho e tal, e realmente só dá para ele jogar 60 minutos. 45, quiçá 60. Sabe por quê? Depois do que eu vi sábado, o Felipe Coutinho, ele pega a bola, às vezes na defesa, no intermediário do Vasco, carrega o meio campo, não tem ninguém para tocar. Aí ele gira, tem um desgaste físico, psicológico, não tem ninguém com quem tabelar. O que mais se aproxima dele para tabelar é o Nuno Moreira. E aí ele não consegue fazer uma tabela com o Verratti, porque o Verratti não é jogador de tabela. O Verratti é jogador de finalização para ficar na área. Só isso. E a gente reclamando do Coutinho. E aí vocês veem o jogo contra o Fluminense. A falta que ele fez. Mas amanhã... Aí se amanhã o Vasco não ganhar, que amanhã tem ganhado o Melgar para classificar em segundo. E para classificar não, para ficar em segundo, para tentar numa repescagem contra o time da... O terceiro time que seria eliminado da Libertadores, ele joga um mata-mata para ver quem fica na Sul-Americana. Então, assim, se amanhã ele não for bem, vai todo mundo criticar. Engraçado que a vida é assim, né? O cara que se esconde do trabalho, ele não é cobrado. E o cara que trabalha pra cacete, o cara que erra porque tá trabalhando, ele é cobrado. No futebol, né, ninguém cobra tanto de outros jogadores quanto cobra do cara que é craque, como o Felipe Coutinho, achando que ele tem que jogar bem em todos os jogos, que ele tem que jogar no nível que jogava 10 anos atrás, ainda mais no time do Vasco. Ele não está no time de jogadores acima da média, ele está num time medíocre. A palavra medíocre, procura no dicionário, medíocre quer dizer médio, não estou querendo desfazer de ninguém. Então ele sim, ele é primordial ao nosso time. E agora as especulações sempre descobriram que o empresário do Fernando Diniz, nosso atual treinador, é empresário de 10 jogadores. Entre eles Lincoln, que está no Atlético, entre eles Gabriel Noga e vários jogadores, mas o que mais desperta interesse, que já começaram a especulação, é a do Elinho, aquele mesmo que foi de São Paulo, se destacou, depois se destacou com o Bragantino. Acho que ele, junto do Luan, que fez o seu gol ontem, o primeiro gol, na vitória do Toluca contra o América do México, foi campeão. Então o Elinho também fazia parte desse grupo. Aí a especulação de sempre. Aí, gente, sinceramente, eu queria conversar uma coisa com vocês. Uma coisa importantíssima, né? O Cocão foi observado por um olheiro da MLS e um olheiro da Europa, não se disse o time, ficou de olho no Ryan, né? Mas eu queria conversar uma coisa com vocês, né? Por que para jogadores são dadas várias chances, jogadores médios e jogadores com qualidade, com o fino trato da bola, não é dado oportunidade? Eu estou falando do caso do Garré. É dado oportunidade a João Vitor, é dado oportunidade a Paulo Henrique, é dado oportunidade a
a Piton, todo mundo tem oportunidade. O pessoal da frente então nem se fala, né? O Jean Davi, que não sai do banco, também não entra. O Lloyd, todo mundo tem chance. Não é o dado oportunidade ao Garré. Por quê? O Garré é ruim. Só para lembrar vocês, ele, apesar de ser argentino, ele fez a base dele no Manchester City. Tá? Jogou no Racing depois, jogou fora, não sei se foi Mundo Árabe. Eu sei que a ele não é dado nenhum tipo de oportunidade. Sei lá, estou conjecturando. Será que é porque ele não é um jogador veloz? Quer dizer, hoje, se escanteia o jogador que tem a técnica refinada, porém lento do futebol atual, do que aquele jogador que, porra, meu irmão, faz 100 metros rasos em 10 segundos. Então, assim, a meu ver, não conheço o Garré, nunca. Eu estou falando especificamente do Garré, porque é muito estranho um jogador que veio para o Vasco, esse argentino, que ele já mostrou que ele tem técnica, mas se o Diniz é um treinador que é capaz de extrair do jogador o melhor possível, se é um treinador que consegue fazer o jogador jogar, do jogador médio ficar bom, do bom ficar muito bom, por que não é dada a chance ao Garré? Coisas que acontecem, né? Coisas que acontecem, como eu já falei no vídeo anterior, que JP foi embora, foi para Avaí, e muitos outros. Muitos outros. Agora, vocês estão satisfeitos com o time que jogou contra o Fluminense? O time que jogou contra o Fluminense, não. Eu fiquei satisfeito com o time que jogou contra o Fortaleza e também um time que disputou contra o Operário e venceu nos pênaltis. Só que amanhã nós jogamos um jogo que é matar ou matar, porque não pode nem empatar. Se nós vencermos, continuamos na competição, ganhamos mais um dinheirinho e a gente não sabe o que é para frente. Eu vou falar uma coisa a vocês. Na Copa Mercosul, quando o Vasco foi campeão de virada, a maior virada da história, 4-3, perdendo 3-0 lá no Parque Antártica, no antigo Parque Antártica, eu lembro que o Vasco tinha empatado um jogo com não sei quem, e o Felipe tinha sido entrevistado, algum jogador do Vasco foi entrevistado, falou, bom, não era o Felipe, acho que não estava no Vasco, era Jorginho Paulista, mas falaram assim, o Vasco já está eliminado. E aí teve uma combinação de resultados, bom, em suma, fomos campeões. Então, assim, eu como vascaíno estou sempre otimista, até porque hoje eu não vejo ninguém, oh meu Deus, é o grande bicho papão. Não existe. O Tottenham, que está uma posição acima da zona do rebaixamento, que não vai cair, nem caiu por causa da diferença de pontos, foi campeão em cima do City. Foi do City, foi campeão da Liga Europa. O Bolonha, na Itália, que o pessoal gosta de fazer gracinha, macarrão à bolonhesa, pizza bolonhesa. O Bolonha ganhou a Copa da Itália final contra o Milan. O Napoli, que é da parte mais pobre da Itália, ganhou seu 4º título na Itália. O maior vencedor lá é a Juventus, depois tem Inter, Milan. O Napoli ganhou o 4º título. Então, gente, por que eu estou falando isso? Numa competição, eu dei provas aqui para você, Napoli do italiano, Copa da Itália, Bolonha, Liga da Europa, Tottenham, e o Tottenham quase caindo lá pelas tamancas na Premier League, os times conseguem um sucesso. Então eu, otimista, sim, eu acredito que o Vasco possa ganhar amanhã. Eu acredito. Se jogar mais ou menos, não precisa jogar o que jogou contra o Fortaleza, um pouco melhor contra o Operário e melhor contra o Fluminense, a gente vence o jogo, a gente está jogando em casa. E com todo respeito, quem é o Melgar, que já está desde ontem, hoje treinou, naquele Centro de Educação Física do Exército da URCA, quem é o Melgar na fila do pão perto do Vasco? Nós estávamos ganhando de 3-1, lembra? Deixamos empatar em 3-3 na casa deles. Se bem que nós estávamos perdendo, ganhamos do Porto Cabello aqui de 1-0, time fraquíssimo, tomamos de 4 lá, né? 4-1. Então, cada jogo é uma história. Agora estamos com um treinador diferente, um treinador que eu acredito, um treinador que foi crucificado agora. Perdeu, fudeu, né? É mais fácil criticar o jogador do que 11, ou 15 ou 16 jogadores que podem entrar, mais 5. Então, gente, eu toquei nesse assunto do Garré, porque como poderia ser qualquer outro jogador.
Às vezes, tem-se paciência com mais um jogador do que com outro. O que o Jair fez agora para se tornar peça descartável? O Sforza, o Cocão são melhores do que ele? O Paulinho, para mim, está no mesmo nível? O Hugo Moura? Assim, são coisas que a gente gostaria de responder. Se o próprio treinador atual disse que já tentou contratar em 2 times que ele já fez parte, provavelmente o Fluminense e o Cruzeiro. Bom, isso aí eu deixo a opinião com cada uma de vocês. E amanhã, expectativa, 19 horas, transmissão da Paramount, que nós vençamos o jogo. Porra, por favor, vamos ganhar o jogo para dar um mínimo de alegria a essa torcida, que ela tem espasmos de alegria e o normal dela é estar sempre se decepcionando. Boa noite, que Deus Jesus Cristo, Nossa Senhora, Espírito Santo de Deus, todos santos, abençoe-nos e vossas famílias.